Ô, rapaz, rapaga. Dia super quarta, super quartou, hein? Super quartou. Jeremy Powell falou, o Brasil se lascou, né? Como sempre, se lascou, mas não tem nada a ver com o Jeremy Powell nisso daí. Mas não tem nada a ver com esse vídeo, né? A gente falou só para fazer uma riminha tosca qualquer. E, aliás, uma rima pobre, não, uma rima formada por verbos apenas, uma rima pobre. Quem manja de letras português aí já tá ligado do que eu tô falando. Mas, enfim. E, cara, o mercado gostou. Olha só, o mercado gostou, mercado internacional, né? A gente vai estudar porque nós temos que ver até o lado iluminado do Jeremy Powell, né, fazendo aqui uma referência ao Monty Python. Já fizemos isto antes aqui no canal, então sempre olhe para o lado iluminado do Jeremy Powell, até quando a situação é bem sombria, tá? Eu já vou falar sobre essa situação bem sombria que as pessoas não estão reparando, não botaram reparo em diálogos bem cabulosos mesmo, tá? Ele disse lá com todas as letras e o pessoal tá muito no oba-oba por causa de alguns pontos aí que calma lá. Mas enfim, vamos estudar aí o diálogo de Jerome Powell, vamos estudar os gráficos do S&P, Bitcoin, várias altcoins e muitas outras coisas. Claro que você já sabe, né? Depois da vinheta, vai. E você já sabe também que antes de começar você vai dar like nesse vídeo, vai se inscrever no canal se não está inscrito e você vai também ativar o sininho de notificações caso você não tenha ativado, porque senão você não recebe vídeos nos horários mais derivados e malucos que a gente resolve gravar vídeo nesse canal maluco aqui, porque esse canal é aleatório. É um canal aleatório, a gente grava assim e é isso aí. É isso aí, que é tudo louco. Cogite também fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição, tá? Se você depende da rede social que está assistindo esse vídeo, está aqui embaixo na descrição e depende da rede social, está aqui embaixo na legenda, tá bom? E também cogite fazer parte do grupo VIP. O grupo VIP não é gratuito, então link aqui embaixo na descrição também. Você paga um preço módico, a gente passa para você um grupo com entradas, alvos, stops e a possibilidade de acerto é muito grande, porque, modéstia à parte, nós temos um retorno muito bom mesmo, cara, mas muito bom mesmo, meu querido. Estamos nos dando muito bem ali no grupo VIP. No mais, também temos o canal de resultados do grupo VIP, porque se não precisa acreditar na minha palavra, a gente está se dando bem, basta você auditar o grupo VIP pelo canal de resultados, que ali você acompanha todos os stops e alvos que a gente alcança, beleza? E que mais? Acho que é isso, né? Então, pessoal, vamos lá. Jeremy Powell veio hoje, tá? Se você tá no grupo free do Telegram, gratuito, 100% gratuito, você acompanhou todos os principais dizeres dele, né, que eu postei hoje, tá bom? E ele não foi tão dovish quanto eu esperava. Eu achei até que ele fosse ser dovish para afastar um pouco esse fantasminha da recessão, né, que está assombrando um pouco a galera aí lá nos Estados Unidos, né? E o Powell, ele é liso, cara. Ele é liso que dá até medo. E eu sempre subestimo a inteligência do cara, porque o cara é gênio. O cara é gênio. O que acontece? A gente sabe que o Powell tem ali uma mutreta com o Trump, ele não se dá nada bem com o Trump, e muito provavelmente o Trump tem uma política, né? O Powell tem outra. O Trump reza a lenda, mas só reza a lenda, tá? É liberal, né? Ultraliberal, mas só reza a lenda, que ele não é ultraliberal nem aqui, nem nos Estados Unidos do Reino de Agartha, né? E o Powell, ele já tem uma visão mais keynesiana, essa coisa de subir taxa de juros para tentar controlar inflação, essas babaquices que só funciona no Reino de Agartha, tá?
Enfim, bobagens. E o que acontece? Os dois não se bicam, tá? E a gente sabe que o Trump, quando se tornasse presidente, que foi o que aconteceu, a chance do Powell ser substituído eram gigantescas, né? Ele provavelmente está no último ano de seu mandato aí, provavelmente vai ser substituído. E os dois não se bicam. É claro que o Powell tá louco para ferrar o Trump, né? E podendo prejudicar o Trump, ele vai prejudicar. Porém, também não quer sair prejudicado. Então, claro que não quer ser crucificado. E o que é que ele fez? Ele falou, cara, eu vou dar uma resposta no qual eu não jogue lenha na fogueira. Eu falei, ó, a gente não está em uma recessão, não está passando por uma recessão econômica, porém eu não vou baixar a taxa de juros. Eu não vou fazer o que o Donald Trump quer que a gente faça. O Donald Trump quer que a gente baixe, mas eu não vou baixar. E o que é que ele fez? Ele chegou e falou assim: olha, a economia dos Estados Unidos está bem consolidada, estamos com uma economia sólida. Foi essas as palavras que ele disse, tá? A gente já vai ver bem esse discurso aí. Vai ver algumas notícias, tá? Das quais eu concordo com algumas partes, discordo de outras. A gente está em uma economia bem consolidada, nós estamos com dados de emprego consolidados, não está tão assim, porque a gente sabe que a situação de desemprego nos Estados Unidos está dando uma leve aumentadinha, tá bom? Pouca coisa, mas está. Então ele falou: a gente está com a situação do desemprego, a situação do mercado de emprego está relativamente aquecido e a inflação não está controlada, não. Tá? A inflação está controlada, não está nada bem e tal. Então ele simplesmente ignorou que os dados do CPI vieram consideravelmente positivos, né, para quem visa um combate à inflação, PCI também, enfim, ele desconsiderou tudo isso daí. Ele quis jogar lenha na fogueira. Então, assim, cara, realmente o Powell, ele fez dessa forma. Ele deu um morde só para total de sempre, né? Ele simplesmente falou assim, ó, esquece, não estamos em recessão, porém, esquece baixar a taxa de juros. Numa tacada só, matou dois coelhos com uma cajadada só. Genial. Então, não subestime a inteligência do Powell, porque o cara é gênio. É gênio. Entendeu? Ele simplesmente negou possibilidades de recessão, falando que a economia está estável e justamente por isso ele não vê pressa em baixar a taxa de juros. E aí temos um problema a longo prazo, tá? Porque se por um lado ele nega uma recessão que, cara, eu vivia dizendo aqui neste canal, não assusta em momento algum recessão. Essa narrativa de recessão é uma narrativa falsa para gerar FUD no mercado. O que é FUD? É quando o pessoal quer espalhar notícia. FUD é a abreviação de Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida. O pessoal quer espalhar caos no mercado, gera umas notícias aí totalmente tendenciosas para gerar pânico e fazer tudo o que é sardinha, investidor pequeno, vender tudo que tem morrendo de medo. Aí o cara vende barato, um monte de investidor baleia, né? Tubarão de mercado, compra por um preço barato e o mercado volta a subir. É assim que funciona o mercado, tá? Então falei, isso daí é FUD. Esse papinho de recessão é FUD. Não acreditem nesse papo de recessão, tá? E o Jerome Powell veio desmentiu isso daí, que a gente vivia falando aqui que era uma balela, tá? Porém, ele confirmou aquilo que a gente esperava, ou seja, não vamos ter corte em taxa de juros no mercado estadunidense tão já. Provavelmente teremos dois cortes ao longo de 2025, que era esperado e aumentou. Essa aposta aumentou para dois cortes em taxa de juros e aumentou para que o primeiro corte seja em junho, de fato, tá bom? Junho e setembro, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E só, tá bom? E é isso. 50 base points de corte em 2025, o que acaba sendo pouco
e esquece, muito mais do que isso esquece, ou seja, não teremos um crescimento tão alto assim, tá? Desculpa, eu sei que a introdução é longa, mas precisávamos uma introdução longa. Vamos agora realmente porque rolou então, ó. Manutenção de taxa de juros, taxa-alvo de fundos do Fed manteve 4,5%, beleza? A coletiva de imprensa, basicamente isso que eu falei com vocês, tá bom? O que a gente vai rolar nessa quinta-feira, pedindo iniciais por seguro-desemprego sempre tem, então só vai confirmar o que o Powell falou, que os dados de emprego estão relativamente seguros, nada que assuste, que não sei o que, blá blá blá. E índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia não tem mexido tanto assim com o mercado, então não deve trazer grandes novidades. Agora aqui a gente tem meias verdades nessa matéria. Não estou dizendo que é fake news ou coisa do tipo, pelo amor de Deus, não levem a mal, tá? Mas eu acho que o título está relativamente errado. Não só o título, mas a matéria inteira que eu li aqui, tá? Mas assim, a matéria da Bloomberg, né? Bloomberg Linha. Discurso de Powell reduz temores de recessão, de fato, reduz. Talvez por isso a gente viu o mercado subindo, talvez isso explique esse nonsense por trás de toda essa alta eufórica que nós tivemos no mercado hoje. Então, reduz temores de recessão, mas quais temores de recessão? Que recessão, cara? Eis a questão, que recessão, né? E de alta inflação. Isso daqui não reduziu nada. Muito pelo contrário. Isso daqui não reduziu nada. Em momento algum, Powell disse que não estamos correndo o risco de ter uma alta inflação. Tá? Em momento algum. E logo a gente vai ver uma matéria da CNN que, na verdade, discorda disso daqui. Ó. Diz que temos a questão tarifária causada pela guerra comercial do Trump, né? Com, lembrando, México, Canadá e principalmente com a China, né? Que devem frear o crescimento dos Estados Unidos e, olha só, elevar a inflação. Então, em momento algum, o Trump disse que não teme que a inflação suba. Muito pelo contrário. Ele disse que ele tem que ser cauteloso e não tem pressa em cortar a taxa de juros, porque ele ainda quer ver o que essa política tarifária do Trump pode fazer, né, com as taxas, com a inflação. Ele quer estudar como a inflação vai reagir à política tarifária do Trump. Então, em momento algum, ele falou que não teme inflação. Para, em momento algum. Com relação à recessão, beleza. E também ele não disse que não teme recessão. Ele só falou o seguinte: a economia dos Estados Unidos está consolidada. Isso foi o suficiente para o pessoal entrar em uma euforia e começar a comprar como se não houvesse amanhã. Porém, ele bateu muito forte nessa tecla aí de tarifas, de inflação. Então, temos que tomar muito cuidado. Todo cuidado é pouco, galera. Tá? Todo cuidado é pouco, tá bom? Não estamos tão safe assim, não, tá? Ó, S&P estudando o gráfico agora, que é o que nos interessa, né? Pelo menos deveria ser. Cara, é o seguinte, a gente corrigiu por enquanto, desde se pegar a retração deste topo aqui, a gente corrigiu só até o 0,382, tá? Devemos parar por aqui? Não, não. Por quê? Porque eu, sinceramente, cara, tô inclinado a desconsiderar esse Fibonacci aqui. Tô inclinado a aceitar que esta correção que o mercado fez foi meramente para fechar esse gap que eu disse que a gente tinha deixado na segunda-feira. Vocês bem lembram disso, né? Quem assistiu o vídeo de segunda-feira vai lembrar. E tô para dizer para você que a gente deve levar em conta então outra LTA, que é essa LTA aqui, ó. Essa LTA aqui, tá? Então, eu não vou levar mais em conta essa LTA que estava inclinada num raio de 30 graus Celsius, 30 graus, e vou levar em conta essa LTA que está inclinada num raio, digamos assim, de 45 graus, tá?
para mim ela acaba sendo até mais plausível do que a outra que estava inclinada em 30 graus, tá bom? A partir do momento que ele perder essa LTA, aí eu vou traçar uma outra retração de fibo. Então, por enquanto, eu vou seguir observando, tá? Eu vou seguir observando o mercado, no caso S&P. E a partir do momento que ele perder essa LTA, aí a gente vai realmente cogitar fazer aí um estudo de retração de Fibonacci mais aprimorado, coisa do tipo. Por enquanto a gente só observa mesmo, tá? Quando ele corrigir na LTA e perder a LTA, a gente estuda uma possibilidade de, quem sabe, né? Trabalhar com Fibo e coisas do tipo aí. Agora a gente vai ver o que eu falei no vídeo de ontem, tá? O que eu falei no vídeo de ontem, para que fique bem claro que eu não estou mentindo. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Ó. Eu não sei se vai sair áudio, cara. Eu pus pra sair áudio no desktop, mas eu tô achando que não vai sair. Ó, o que eu falei no vídeo de ontem? Então vamos lá. Será que vai sair? Deixa eu ver, cara. Pera aí. Propriedades. Dispositivo. Alto-falantes. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, hein? Já viu, né? Já viu. Pode muito bem corrigir um pouco mais aí, enquanto nós não temos os dados do Fed divulgados amanhã. Então pode ser que já pela manhã ou durante essa madrugada ele faça a movimentação aí para testar os 80 mil dólares. Aqui eu errei. Aqui eu claramente errei, falei bobagem, tá? Ele não fez isso daí. Não que eu falei bobagem, mas eu falei pode acabar corrigindo, né? Que já que a gente tá uma tendência baixa, toda a tendência é que ela continue a tendência, né? A tendência de uma tendência é continuar a tendência, né? Então, ó, onda 1, 2 e 3. A probabilidade é que ele continuasse a corrigir. Não fez isso. Tem grandes problemas aí, tá? Eu não vejo com bons olhos isso tudo. A partir de quando você começa a ver com bons olhos, Daniel? Presta atenção, a partir de quando? Para mim, a partir aí do rompimento desse nível de 0.786, a partir do rompimento de 0.786. Será que pegou essa moto? Não pegou a moto. Se não pegou, esse cara é bom, porque ele passou uma moto com escapamento furado aqui, que pelo amor de Deus, cara. Esse microfone... Eu tive vontade de pegar a cartucheira do meu pai, que meu pai aposentou da polícia e ele não tem mais. Mas descarregar na moto. Mas enfim. Se ele superar o 0.786 em 83.820, aí tem grande chance de retomar alta. Tem grande chance de retomar alta. Pois é. E o que ele fez? O que ele fez? O que? Tá aqui. Superou o 0.786 aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar um zoom in aqui. Superou o 0.786, 83.800, tá? Que foi o que eu falei. Foi mais ou menos o valor que eu tinha falado para vocês. Superou o 0.786 lá em 83.800. E o quanto que ele subiu depois que fez isso? Ó, por Fibonacci, ele pegou 1, 2, 3, 4 alvos, cara. Pegou 4 alvos. Por pouco não pegou o quinto ainda. Então, ó. 3,4%, cara. Para um day trade, tá ótimo, tá excelente. Ainda mais pro Bitcoin que tá cada vez menos volátil, tá? O Bitcoin tá se tornando um ativo bastante maduro, que é excelente, tá muito bom. O Bitcoin tá se tornando um ativo cada vez mais amadurecido, ou seja, um ativo cada vez mais consistente,
Tá parando de ser aquele ativo que caía 50% num dia, subia 30% num dia, no outro dia caía 50%, no outro dia subia 60%. Tá parando de ser esse tipo de ativo. O Bitcoin, quando muito, ele sobe 5% num dia e é uma alta estratosférica, né? Ele está se tornando um ativo mais consistente, tá? Um ativo menos arriscado, investimento menos arriscado, um ativo mais conservador, né? Mais amadurecido, mais consolidado, né? E hoje subiu 3,4% nesse rompimento que eu falei para você. Subiu mais até, né? Se pegar toda essa alta que ele fez hoje, deve ter dado aí uns 6, quem sabe até 7%. Foi realmente bastante interessante mesmo, uma alta bem atípica do Bitcoin, né? E depois começou a fazer essa correção aqui, né? Ou seja, fez muito próximo do que a gente falou, né? E agora é próximo de corrigir de fato. Então a gente está, por enquanto, apoiado nesta pequena LTA no curto prazo. Enquanto ele não perder essa pequena LTA, a tendência é que ele continue subindo. Uma vez que ele perca essa LTA, se perder, aí a gente vai fazer o quê? Vai traçar uma retração de Fibonacci, ver até que nível de retração ele pode vir. Geralmente vem entre 0,5 e 0,786. Aquela ladainha toda que vocês já conhecem, tá? Por hora, é isso aí. Vamos supor que ele perca essa LTA amanhã, tá? Já amanhã ele perde essa LTA. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar uma retração de Fibo do início desse movimento. Opa! Uma retração de Fibo no início desse movimento, podendo fazer uma correção então entre 0,5 e 0,786, que vai de 83.347 até 82.602. Eu gostaria de deixar bem claro que é o seguinte, cara. Como a gente tem uma Triple EMA de 610 períodos acima de 0,5, então tem uma probabilidade muito grande dele parar acima de 0,5, tá? Dificilmente ele vai vir muito abaixo de 0,5, a não ser que seja realmente uma correção muito forte, tá? Provavelmente a gente vai ver o Bitcoin, então, se vier corrigir acima de 84.350, acima disso daí, tá? Muito difícil ele vir abaixo. Se vier é porque realmente ele vem para baixo com tudo e esquece. Vamos ver realmente uma correção pesada. Isso aqui não foi para frente, né? O Bitcoin não fez aquele 1, 2, 3 para baixo que eu comentei que ele faria. Comentei erroneamente, né? Não fez. Vou desconsiderar também esses alvos de baixa, né? Com um alvo até 80 mil. Ele pegou o primeiro alvo aqui desta correção, não pegou o segundo. E agora segue essa tendência de alta, salvo se perder a LTA, que aí faria uma correçãozinha. Gráfico diário, cara, na mesma, tá? Gráfico diário segue na mesma. Na mesma não, né? Ele ganhou um impulso, logicamente, né? Saiu pela primeira vez aí da Order Block, mas por enquanto respeitando uma LTA que vem lá de agosto do ano passado, 5 de agosto de 2024, mantém-se acima da região de Order Block. Pela primeira vez saiu da região de Order Block desde o dia 10 de março, né? Ou seja, primeira vez desde 10 de março que ele consegue escapar dessa Order Block, consegue vir acima da média de 20 períodos que eu comentei esses dias, a importância dela, que ninguém estava ligando muito para ela, consegue vir acima da EMA de 200 períodos, que também desde o dia 9 de março a gente não viu o Bitcoin acima dessa média, tá? Ou seja, está fazendo um grande passo. Qual o problema aqui que eu vejo? Eu vejo um problema que a gente tem muita média importante alinhada da região, tá? De 90.888 dólares até aqui 87.857. Então vamos ter resistência pesada de 87.857 até 90.900. Vamos arredondar, 88.000 até 90.950. A gente vai ter aí bastante gente interessada na venda em Bitcoin. Então vai ser muito difícil a gente ver o Bitcoin
conseguir romper sem grandes esforços, sem grandes entradas de volume, sem grande entrada de capital institucional, essas médias móveis aí, tá bom? Que no caso são as médias móveis exponenciais de 34, 50 e 72 períodos, tá bom? São médias móveis importantíssimas que o Bitcoin precisa romper com força, com bastante capital institucional entrando em peso, tá? Sentimento de mercado. Como é que tá o sentimento de mercado? Então, o Bitcoin subiu e temos coisas muito boas aqui. Bitcoin subiu, porém, o Funny Rate não subiu tanto assim, o que é ótimo, maravilhoso, tá? Muito bom mesmo. Sinal que não tá tão caro assim para você abrir operações em long em Bitcoin. Muito bom. Liquidations. Tivemos nesta alta muita liquidação em short, o que é muito bom, porque o mercado estava tendo pouca liquidação de short ultimamente. Continue assim, isso é muito bom. Long short ratio. Cara, derreteu. A primeira vez que eu vejo ele derreter para 1. Derreteu para 1. A gente tá numa proporção igual, né? Pro tanto de long que tá abrindo, a gente tá tanto short. Ou seja, o que eu vejo? Que o mercado foi subindo, e ao passo que o mercado foi subindo, a gente teve um monte de sardinha querendo shortar, querendo adivinhar topo de mercado. Isso é bom porque gera cada vez mais liquidez para o mercado ir subindo. E o que acontece é que eu vejo que as instituições perceberam isso, e o que é que elas fizeram? Elas começaram, cara, a querer fazer o quê? Abrir contratos, cara. Ou seja, teve capital institucional interessada nesta alta do Bitcoin. Teve instituição interessada nessa alta do Bitcoin. As instituições entraram compradas enquanto que o Bitcoin subia, ou seja, essa alta foi sustentada por baleias interessadas em uma movimentação de alta do Bitcoin, o que dá credibilidade, sim, total credibilidade para essa alta que o Bitcoin fez, tá? Apesar de que a gente deve tomar muito cuidado, porque volta para aquilo que eu falei. No longo prazo, nós temos um Jerome Powell não muito crente em baixar a taxa de juros. Então, cuidado com isso, tá? A única coisa que eu vejo de ruim aqui é CVD voltando a subir, e não subiu tão pouco não, subiu bem até, tá? Eu gostaria de ver o CVD ainda em níveis mais baixos, mas tá tudo certo, tá abaixo aqui do 10k, a gente até que faz uma vistinha grossa aqui, né? Trading Light, aqui a gente tem coisa muito preocupante, tá? Vamos começar por baixo, né? Nós vamos ver que temos umas ordens interessantes de compra para segurar o Bitcoin para cima que foram plantadas aqui de forma bem interessante, ó. Por exemplo, temos 248 mil Bitcoins para compra e 82.785, ou seja, quer dizer que se o preço corrigir até 82.785, automaticamente 248 mil Bitcoins serão adquiridos, ou seja, dinheiro pesado vai ser acionado, vai entrar no mercado se o Bitcoin chegar neste preço. Ou seja, muito dificilmente o Bitcoin vai vir abaixo desse preço, porque vai ter muito dinheiro entrando para tentar segurar o Bitcoin acima dessa faixa, tá? O que é muito bom, sem dúvida alguma. Aqui a gente também vai ter uma entrada de capital em 83.885, porém são 84 mil Bitcoins, que não é tanta coisa assim não. Até aí beleza, mas olha só que triste isso daqui, cara. A partir do momento que o Bitcoin atingir 87.690 dólares, nós vamos ter automaticamente um despejo de 670 mil unidades de Bitcoin. Perdão, 670 mil unidades de Bitcoin no mercado. Ou seja, em 87.690 dólares, nós vamos ter 670 mil Bitcoins sendo vendidos assim, ó, numa paulada só. É dinheiro pra caramba sendo despejado no mercado e vai ser difícil romper essa parada aqui. Pouco mais para cima, ó, 263 mil Bitcoins para venda, 87.790, e um pouquinho mais para cima, mais 281 mil Bitcoins
sendo vendidos de 87.890, ou seja, nós temos tipo coisa de 1.100.000 bitcoins para ser vendidos aqui entre 87.892 e 87.690. Pesadíssimo, cara. Pesadíssimo. O negócio tá feio mesmo. Crypto Fear and Greed Index. O mercado tá neutro, né, cara? Com tudo que o Bitcoin subiu, o mercado está apenas neutro, então é aceitável até, né? É aceitável. Seria melhor se tivesse medo, né? Se tivesse no fear. Mas subiu pra caramba, né? Subiu pra caramba. O pessoal em Wall Street acabou ficando eufórico com esse afastamento da possibilidade de recessão que só eles viam isso daí, né? Mas tudo bem. Então o mercado entrou em total euforia. Vamos falar da Ethereum. Ethereum, cara, aqui travou justamente onde eu vinha falando, né? É média móvel de 20 períodos, né? Conseguiu alcançar, enfim, eu vinha falando, galera, a Ethereum para mim, se ela for cair, antes de que ela venha testar essa média móvel de 20 períodos. E ela veio, ó, pimba, travou exatamente aqui em 2017 dólares, né? Agora a gente tá no momento de decisão, bateu aqui, travou e agora tá fazendo uma correção, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer aí, mas está travado. Antes de mostrar o gráfico da XRP, olha isso. A gente tem aí o CEO da Ripple, né? Que é responsável pelo token XRP, que é o que a gente mexe, dizendo que a SEC desistiu do processo legal que estava movendo contra eles. A SEC é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, tá? O Comitê de Valores Imobiliários, tá? Lá dos Estados Unidos, no caso. E estavam movendo um processo pesado contra a Ripple, né? E por isso a gente viu a XRP corrigindo, cara, vindo custar menos de 50 centavos de dólar. Acho que chegou a bater 20 centavos de dólar. Eu já nem lembro qual foi a mínima que a XRP chegou a bater uns tempos atrás. Vou ver agora até. Mas a XRP valendo quase nada, cara. E agora voltou com tudo pro mercado. Vamos ver quanto chegou a custar. Chegou a custar 0,48 centavos de dólar. E agora que a gente viu, que a gente vê custando 2,45 dólares de novo, né? Subiu cerca de 10% hoje, né? Mas não é nada perto do que já chegou a custar, né? Atingiu alta histórica justamente esse ano, aqui em janeiro, quando bateu 3,40, 3 dólares e 40 centavos. Olha, cara, de todas as moedas, a XRP é que tá melhor, a gente sabe, eu já venho falando isso daí tem um bom tempo, tá certo? Tá para cima de todas as médias móveis, formou aqui um pivô de alta, a tendência é que a gente venha no mínimo testar essa LTB que tá lá para 2,83. E aqui é o seguinte também, né? Se a gente conseguir romper esse 0,786, cara, e a gente vai conseguir romper, aí, meu, é que tá em 2,80, basicamente o rompimento LTB. Aí, cara, a gente tem algo para 3, 3,26, 3,40, 3,60, tá? Então, eu imagino o XRP conseguindo romper sem grandes dificuldades isso daqui, tá? No mais, Solana tá tão fraca que se tudo bem que está sendo protegida pela média móvel de 20 períodos. Mas se quer conseguir romper a máxima da semana mesmo com toda a euforia mercadológica, e a mesma coisa eu vou dizer da Cardano, que sequer foi protegida, né, pela média móvel de 20 períodos, está bem para cima até, né, mas não conseguiu romper a máxima da semana e continua aí neutra praticamente, tanto a Cardano quanto a Solana. Mas no mais, Bitcoin, Ethereum e XRP fazendo movimentos bem interessantes aí, renovando máxima semanal aí e dando a entender que pode sim podem, né, apresentar resultados bem interessantes aí a partir de então. Beleza, galera? Por esse vídeo é isso, ficou bem longo, né? Mas enfim, era um vídeo que, pô, super quarta, com Jeremy Powell mostrando o lado iluminado dele, mesmo após fazer um discurso extremamente pessimista, porque foi um discurso extremamente pessimista, né?
Always look on the bright side of Jeremy Powell, né? Pelo menos no curto prazo foi um bright side, né? Vamos ver como é que vai ser aí pro longo prazo. Pro longo não, pro médio prazo. Pro curto prazo. Pro curtíssimo prazo foi um bright side. Pro curto prazo eu acho que já não vai ser muito não. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós. Quem sabe até amanhã. Fui.